aos 80 anos. Eric Clapton revela finalmente a verdade sobre George Harrison. Eric Clapton nasceu. Eric Patrick Clapton, a 30 de março de 1945, em Ripley, Surrey, Inglaterra. Criado em circunstâncias familiares invulgares, Clapton cresceu a acreditar que os seus avós eram os seus pais e que a sua mãe era a sua irmã. Esta descoberta afetou-o profundamente e influenciaria posteriormente a sua expressão emocional através da música. Desde jovem que demonstrou afinidade pela guitarra, mergulhando nos discos de blues de artistas como Robert Johnson, Muddy Waters e B.B. King. Estas influências formativas moldariam não só o seu estilo musical, mas também a sua identidade enquanto artista, que uniu as tradições do blues americano à inovação do rock britânico. Clapton ganhou destaque no início da década de 1960 como membro dos Yardbirds, banda que esteve na vanguarda da explosão do blues britânico. Embora os Yardbirds tenham alcançado sucesso comercial, Clapton deixou o grupo em 1965 por sentir que se estavam a afastar demasiado das suas raízes blues, em busca de um som mais orientado para o pop e a sua dedicação à autenticidade mesmo. À custa do sucesso comercial, tornou-se uma característica marcante da sua carreira. Após deixar os Yardbirds, Clapton juntou-se a John Mayall and the Blues Breakers, onde ganhou o apelido de Slow Hand, e construiu uma reputação como guitarrista de blues de extraordinária habilidade, paixão e precisão técnica. Em 1966, Clapton cofundou o lendário Power Trio Cream, ao lado de Jack Bruce e Ginger Baker. Com os Cream, Clapton revolucionou o rock misturando improvisação blues pesado e elementos psicadélicos num som inovador. Músicas como Sunshine of Your Love e White Room exibiram os seus solos de guitarra incendiários e a sua crescente confiança como músico e artista. Embora os Cream tenham durado apenas 2 anos devido a tensões internas e diferenças criativas, o seu breve percurso solidificou o estatuto de Clapton como estrela do rock mundial e pioneiro da era dos guitarristas virtuosos. Após o fim dos Cream, Clapton formou outro supergrupo, os Blind Faith, com Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch. Embora os Blind Faith só tenham lançado um álbum, este continha clássicos intemporais como Can't Find My Way Home. O projeto de curta duração revelou o espírito musical inquieto de Clapton, constantemente em busca de novos sons e expressões mais profundas. Colaborou também com artistas como Delaney e Bonnie e mais tarde com Derek and the Dominos, cujo álbum de 1970, Layla and Other Assorted Love Songs, se tornou uma das maiores obras-primas do rock. A faixa título, inspirada no amor não correspondido de Clapton por Pattie Boyd, a esposa do seu amigo George Harrison, continua a ser uma das canções de amor mais icônicas alguma vez escritas, definida pelos seus riffs de guitarra intensos e poder emocional bruto. Apesar da sua carreira meteórica, a vida de Clapton foi marcada por profundas lutas contra o vício. Durante a década de 1970, lutou contra a dependência da heroína e mais tarde contra o alcoolismo, batalhas que quase o destruíram, pessoal e profissionalmente. Contudo, com perseverança e o apoio de amigos, Clapton finalmente superou esses demônios e a sua recuperação tornou-se uma fonte de força e inspiração para outros que enfrentavam desafios semelhantes. A sua honestidade sobre estas lutas acrescentou uma camada de vulnerabilidade à sua imagem pública, lembrando aos fãs que por detrás da guitarra estava um ser humano a travar batalhas privadas. A carreira de Clapton na década de 1980 e nos anos seguintes foi marcada tanto pela reinvenção artística como por tragédias pessoais. Sofreu uma perda imensa com a trágica morte do seu filho de 4 anos, Connor, em 1991. Desta dor surgiu Tears in Heaven, uma das suas canções mais comoventes e universalmente amadas,
que tocou milhões de pessoas com a sua melodia suave e letra dolorosa. Esta canção não só serviu como uma homenagem ao seu filho, como também se conectou com inúmeros ouvintes que tinham vivido o luto e a perda, consolidando o legado de Clapton, não só como um mestre da guitarra, mas também como um contador de histórias profundamente humano através da música. Ao longo das décadas, Clapton colaborou com uma impressionante panóplia de músicos lendários, incluindo George Harrison, Bob Dylan, J.J. Cale e B.B. King. A sua versatilidade permitiu-lhe transitar com facilidade entre o blues, o rock, o pop e até o reggae, como se verifica na sua versão intemporal de I Shot the Sheriff, de Bob Marley. Esta vasta gama de exploração musical manteve o seu trabalho fresco e relevante, através das gerações, enquanto a sua base no blues conferia a tudo o que tocava uma autenticidade que poucos conseguiam igualar. A vida pessoal de Eric Clapton sempre esteve tão profundamente entrelaçada com a sua música, como com as pessoas que lhe eram mais próximas, e uma das queridas e amizades mais notáveis e, eventualmente, uma história de amor da sua vida. Começou no final da década de 1960, quando se aproximou de George Harrison dos Beatles. A amizade entre eles não era casual. Nasceu do respeito mútuo e da admiração pela arte de cada um. Clapton foi convidado a entrar no mundo de Harrison tocando guitarra em músicas dos Beatles como While My Guitar Gently Weeps, e os dois passavam frequentemente longas horas a partilhar ideias, a experimentar novos sons e a colaborar de formas que expandiam os limites criativos de ambos. Contudo, por detrás da camaradagem e do vínculo artístico, Clapton viu-se perante uma luta muito pessoal. Tinha-se apaixonado pela mulher de Harrison, Pattie Boyd, a modelo e musa inglesa que já tinha inspirado a famosa canção de amor de Harrison Something. Os sentimentos de Clapton por Boyd tornaram-se fonte tanto de paixão como de angústia, e o seu amor não correspondido impulsionou-o a compor algumas das suas canções mais icônicas, incluindo a comovente Laila, uma canção que expôs o seu tormento e saudade. A situação acabou por mudar anos mais tarde, quando o casamento de Harrison e Boyd se desmoronou, levando ao divórcio em 1977. Livres das amarras do casamento com Harrison, Boyd e Clapton formalizaram finalmente a sua longa e complicada relação. A 27 de março de 1979, em Tucson, no Arizona, o casal casou-se no que pareceu a muitos a resolução de um triângulo amoroso que fascinava os fãs e os media há anos. Para Clapton, que tinha lutado contra o vício e a dor da saudade de Boyd, o casamento representou tanto uma vitória pessoal como um novo começo. No entanto, a vida conjugal não foi isenta de desafios. Clapton e Boyd desejavam constituir família, mas depararam-se com dificuldades dolorosas. Apesar do desejo de terem filhos, sofreram abortos repetidos e até recorreram à medicina tradicional em busca de ajuda. Em 1984, tentaram a fertilização in vitro, um processo relativamente novo e emocionalmente desgastante na época. Tragicamente, estas tentativas também falharam, deixando Clapton e Boyd devastados, e a tensionar o casamento com o peso do sonho frustrado de serem pais. Durante este período turbulento, Clapton fez escolhas que teriam consequências profundas. Iniciou uma relação com a modelo e atriz italiana Lori Del Santo, e dessa relação nasceu um filho, Connor Clapton. Veio ao mundo a 21 de agosto de 1986, tornando-se uma fonte de alegria na vida pessoal, até então complicada, de Clapton. No entanto, o nascimento de Connor representou também um golpe devastador para o seu casamento. Quando Boyd descobriu a infidelidade de Clapton e a existência do seu filho com Del Santo, ficou devastada. A traição revelou-se um fardo demasiado pesado para superar, e o casamento do casal desmoronou sob a pressão. Em 1989, Boyd e Clapton divorciaram-se, pondo fim a uma união que outrora fora celebrada como o culminar de uma das mais famosas histórias de amor do rock.
A tragédia na vida de Clapton aprofundou-se ainda mais com a morte chocante e prematura do seu filho Connor. 20 de março de 1991, com apenas 4 anos. Connor caiu de uma janela aberta do quarto no 53º andar de um prédio em Manhattan, um acidente devastador que deixou Clapton inconsolável. A perda tornou-se um momento decisivo na sua vida, moldando a sua música e a sua visão do mundo para sempre. Desta imensa dor, Clapton canalizou o seu luto para uma das canções mais comoventes da sua carreira, Tears in Heaven, uma balada sincera que expressava tanto a tristeza de um pai enlutado, como a esperança de reencontro no além. A canção ressoaria em milhões de pessoas, tornando-se uma das suas obras mais marcantes e um hino universal sobre a perda e a cura. Anos mais tarde, após sofrer tantas desilusões amorosas, Clapton reencontrou o amor em 1998 aos 53 anos. Conheceu Melia McInerney, uma assistente administrativa de 22 anos, durante uma festa em Columbus, Ohio, após uma das suas atuações. Relação entre ambos foi discreta e silenciosa, a princípio com o casal a namorar em segredo durante 1 ano antes de o tornar público em 1999. Ao contrário dos seus relacionamentos anteriores, repletos de turbulência e atenção mediática, esta parceria trouxe estabilidade e paz a Clapton. 1 de janeiro de 2002, casaram-se numa modesta cerimônia na igreja de Santa Maria Madalena, em Ripley, a mesma aldeia onde Clapton nasceu, ligando o seu novo capítulo de vida às suas raízes. Juntos construíram a família que Clapton sempre desejou, criando 3 filhas que lhe trouxeram alegria e segurança depois de anos marcados por turbulência, perdas e reinvenções. Aos 80 anos, Eric Clapton viveu uma vida que poucos músicos poderiam imaginar, repleta de conquistas extraordinárias, lutas dolorosas e amizades lendárias. Uma das ligações mais fascinantes e duradouras da sua história é o vínculo que partilhou com George Harrison dos Beatles. Durante décadas, os fãs e biógrafos especularam sobre a natureza da sua amizade, a sua rivalidade e o complicado triângulo amoroso que envolve a mulher de Harrison, Pattie Boyd. Agora, nos seus últimos anos, Clapton falou finalmente abertamente, refletindo sobre a profundidade desta relação e revelando verdades que manteve guardadas durante grande parte da sua carreira. Clapton descreveu Harrison não apenas como um companheiro de banda em momentos em que os seus mundos musicais se cruzavam, mas como um espírito afim. George era mais do que um simples amigo, admitiu Clapton. Era como um irmão para mim, mas ao mesmo tempo havia sempre esta competição tácita entre nós. Ambos eram guitarristas de extraordinário talento, embora com estilos muito diferentes. Clapton vibrante, apaixonado e com uma forte influência do blues, e Harrison melódico, subtil e com influência espiritual. Apesar destes contrastes, o respeito mútuo era inegável. Clapton recordou sessões de improvisação noturnas na casa de Harrison, onde os dois trocavam solos, riam dos seus erros e se encorajavam mutuamente a seguir em frente. Mas a amizade entre eles não era isenta de tensões. O ponto mais crítico surgiu quando Clapton se apaixonou profundamente por Pattie Boyd, a mulher de Harrison. Era um segredo aberto nos círculos do rock, e Clapton nunca o negou completamente. Não conseguia controlar o que sentia, disse Clapton. Eu amava-a com todas as minhas forças, e acho que o George sabia disso muito antes de qualquer outra pessoa. O que poderia ter destruído uma amizade menos profunda de alguma forma transformou-se num dos laços mais estranhos e duradouros da história da música. Clapton canalizou a sua obsessão e saudade para a sua música, compondo canções como Layla, que se tornaram hinos de desilusão amorosa e desejo. Entretanto, Harrison, embora magoado, nunca se afastou completamente de Clapton. Clapton admitiu que carregou a culpa durante muitos anos pela forma como a situação se desenrolou. O George ficou magoado e eu sabia disso, confessou. Mas o incrível nele era que me perdoava.
Foi o homem mais generoso que já conheci. De facto, a generosidade de espírito de Harrison tornou-se um pilar fundamental da sua relação. Mesmo depois de Boyd ter deixado Harrison e mais tarde casado com Clapton, os dois continuaram a atuar juntos lado a lado no palco como se nada tivesse mudado. Para os outros, parecia quase impossível, mas para eles, a música sempre foi a ponte que curava todas as feridas da vida. Clapton revelou que a força silenciosa da amizade entre ambos se tornou ainda mais evidente nos últimos anos, especialmente enquanto Harrison lutava contra a doença. Quando o George estava doente, eu visitava-o sempre que podia, recordou Clapton em voz baixa. Nem precisávamos de falar muito. Por vezes apenas nos sentávamos juntos e o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. A morte de Harrison em 2001 foi um golpe devastador para Clapton, que organizou o concerto em homenagem a George no ano seguinte como 2002, tributo à vida e ao legado do amigo. Aquele concerto repleto de música, risos e reverência tornou-se uma das maiores conquistas de Clapton. Olhando para trás, Clapton admite que a sua relação com Harrison o moldou mais do que quase qualquer outra. Toquei com tantos músicos incríveis na minha vida, disse Clapton. Mas o George era especial. Não estava a tentar superar-me ou provar nada. Estava apenas a tentar criar algo belo. Ensinou-me muito sobre o verdadeiro propósito da música. Aos 80 anos, Clapton fala de Harrison com uma ternura que revela o quanto a amizade ainda significa para ele. Sumiram as camadas de bravata, rivalidade e as complicações do amor. Em seu lugar, resta uma verdade simples, que Clapton transporta consigo apesar de tudo. O ciúme, a mágoa, a fama e o passar dos anos. George Harrison foi e sempre será um dos maiores amigos que já teve. George tinha uma luz própria, disse Clapton. Mesmo quando as coisas estavam difíceis, ele levava consigo a paz. Sinto a sua falta todos os dias, e a verdade é que nunca deixarei de sentir a sua falta. Durante grande parte da sua juventude e carreira, o brilhantismo de Eric Clapton na guitarra foi ofuscado pelos demônios do vício. Na década de 1970, ele lutou bravamente contra as drogas e o álcool, mergulhando num estilo de vida que quase consumiu o seu extraordinário talento. Contudo, em 1982, num momento decisivo que transformaria não só a sua carreira, mas também a sua vida pessoal, Clapton tomou a corajosa decisão de abandonar o álcool e outras drogas recreativas. Esta não foi uma mudança simples ou repentina, mas o início de uma longa, dolorosa e, por fim, vitoriosa batalha para recuperar a sua saúde, a sua música e a sua paz de espírito. A sua decisão de abraçar a sobriedade tornou-se um dos atos mais marcantes da sua vida, dando-lhe a clareza necessária para continuar a criar música que tocou milhões de pessoas. Mesmo depois de ultrapassar o álcool e as drogas. Porém, Clapton enfrentou outro desafio: a nicotina. Conhecido por ser um fumador inveterado durante décadas, o hábito persistiu mesmo depois de ter ultrapassado outros vícios. Foi apenas em 1994, mais de uma década depois de já se ter libertado do vício, que Clapton apagou finalmente o seu último cigarro e deixou para trás uma das últimas amarras do seu passado. Esta viagem de autodisciplina e resiliência revela não só a vulnerabilidade de um homem, frequentemente idolatrado como um ícone do rock, mas também a determinação de alguém que se recusava a deixar que o seu talento ou a sua vida fossem destruídos. A história de Clapton sobre como abandonou a bebida, as drogas e, eventualmente, o cigarro é mais do que um relato de recuperação. É um testemunho da resistência humana, do poder de escolha, e de como a sobrevivência pode preparar o caminho para um renascimento criativo.